Senhor, agradeço aos meus pastores por esta oportunidade. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 15, verso 21, a seguir. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, nós glorificamos o teu nome, papai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Papai, nós te agradecemos porque o Senhor já está falando conosco aqui neste lugar. Mas agora, meu Deus, é o momento de ouvir a tua palavra. Ô Senhor, continue abrindo os nossos corações aqui nesta noite. Papai, continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Meu Deus, para que possamos receber, papai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas aqui neste lugar. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações aqui nesta noite. Papai, nós queremos sair daqui convictos, papai, de que o Senhor falou conosco aqui neste lugar. Toma liberdade, papai, nas nossas vidas. É o que nós queremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus? Este texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma mulher, ele fala de uma mãe que tinha em sua casa uma filha que diz a palavra que estava endemoniada, uma filha que estava possessa. E esse texto fala de uma mãe que tomou uma decisão certa, uma mãe que foi até Jesus em busca de libertação para a sua filha, uma mãe que não se reteve a nenhum tipo de problema que surgiu em sua frente, na sua caminhada. Ela enfrentou diversos tipos de barreiras, diversos tipos de impedimentos, mas ela insistiu em buscar. Essa passagem traz muitos ensinamentos para nossas vidas, ensinamentos poderosos. E um deles, nós vamos poder observar aqui, é que Jesus, ele é o Cristo Todo-Poderoso. Ele é o mesmo Cristo que operou no passado, que opera no presente e que operará nas nossas vidas eternamente. Mas a solução do problema dessa mulher, a restauração da vida da sua filha, época aqui, Jesus ele estava na Galileia com seus discípulos, mais precisamente nos arredores de Genezaré. E Jesus ele tinha acabado de realizar vários milagres ali. Se você for ler os textos anteriores, você vai ver que Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou os pães, Jesus que expelir demônios, Jesus tinha que curar pessoas, e Jesus estava fazendo aquilo nesta época.
E antes disso aqui surgiu também um certo conflito. Os fariseus e os escribas, eles procuraram por Jesus para fazer alguns questionamentos acerca de algumas tradições daquela época. Eles insistiam com Jesus, chegaram até pressionar Jesus a respeito de que os seus discípulos não cumpriam algumas tradições, como por exemplo, lavar as mãos. E Jesus enfrentou essa pressão por parte dos fariseus e dos escribas. E após Jesus concluir tudo isso, após ele passar por toda essa situação, após esse momento de muito trabalho, de muita tensão, Jesus era um tempo em que Jesus iria descansar, um tempo em que Jesus, essa região era uma região muito propícia para isso. Era uma região onde ficava mais ou menos 150 a 170 quilômetros de Jerusalém. Era um território que era povoado pelos povos gentios, pelos povos que não faziam parte do povo de Israel. Era um território que ficava ao norte de Israel, na costa do mar, na beira do mar Mediterrâneo. E era ali que Jesus queria ficar com os seus discípulos. E ali, a Bíblia fala dessa mulher sírio-fenícia no livro de Marcos. Aqui no livro de Mateus vai falar da mulher cananeia, mas em Marcos fala da mulher sírio-fenícia, que está se referindo à mesma pessoa. E a palavra fenícia, ela vem do grego phoenix, que significa púrpura. Os fenícios, eles ficaram famosos porque na beira do mar tinha muitos moluscos, e eles retiravam dos moluscos um corante da cor púrpura, e eles comercializavam esse corante. Eles extraíam e comercializavam. E nessa região, essa região à beira-mar, entre Tiro e Sidom, habitava ali essa mulher que nós acabamos de ler a história dela. Habitava essa mulher, Mateus chama ela aqui de mulher cananeia. E essa mulher, por que Mateus chama ela de mulher cananeia? Antes do povo de Israel conquistar a terra prometida, habitava ali os cananeus. E os cananeus eram povos gentios. E por isso o apóstolo Marcos, o apóstolo Mateus, ele apelida essa mulher de mulher cananeia. Porque ele está se referindo a uma mulher gentia, a uma mulher estrangeira, a uma mulher que não conhecia a respeito das coisas espirituais. E é sobre essa mulher que nós vamos ver aqui nessa noite. E essa mulher, ela habitava naquela terra, naquele lugar, no meio de um povo pagão. Ela habitava naquela região. E Jesus, ele vai para aquele lugar. Quando nós lemos essa palavra, nós observamos que essa mulher, ela não tem o seu nome revelado aqui. Ela não tem muitas informações reveladas aqui nessa passagem e também na passagem de Marcos. Não se sabe quase nada a respeito dela, praticamente nada. O que se sabe dessa mulher é isso que nós acabamos de ler. Ela tinha uma filha endemoniada. Nem o nome dela é relatado aqui nas Sagradas Escrituras. Porém, quando nós lemos essa palavra, quando nós olhamos para essa história, nós podemos observar algumas características importantes na vida dessa mulher, que nos ensina muito como cristãos, que nos ensina muito como igreja do Senhor. A primeira coisa que nós podemos observar na vida dessa mulher é que ela teve discernimento espiritual. Essa mulher, ela teve discernimento e ela reconheceu a natureza do problema que estava acontecendo dentro da sua casa. Veja bem, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada.
A filha dessa mulher estava com sérios problemas. A sua filha estava sofrendo, a sua filha estava perturbada. Mas essa mulher, ela teve a sensibilidade e ela percebeu que aquela luta que a sua filha estava passando, aquele problema que a sua filha estava enfrentando, não era apenas um problema comportamental, não era apenas uma questão de saúde, não era apenas uma questão emocional. Talvez essa mulher, em algum momento da vida dela, quem sabe ela levou a filha dela no psicólogo, ou no psiquiatra, ou no terapeuta, mas ela chegou à conclusão que os recursos humanos não iriam resolver o problema da sua casa, porque o problema da sua casa era de cunho espiritual. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher, ela viu que Satanás tinha entrado na sua casa. Essa mulher, ela viu que demônios tinham entrado na vida da sua filha. Ela viu que aquele sofrimento que a sua filha vinha passando há algum tempo era uma opressão espiritual. E muitas vezes nós vemos pessoas tentando resolver problemas espirituais buscando recursos humanos. E eu quero dizer para você que recursos humanos é de Deus. Deus, Ele deu a inteligência para os homens, para estudar. Deus, Ele deu inteligência para o homem ser psicólogo, ser terapeuta, ser médico psiquiatra. E isso é de Deus nas nossas vidas. E nós, como cristãos que nós somos, nós precisamos identificar sim os problemas que nos assolam, porque se for necessário nós temos sim que fazer terapia, se for necessário nós temos sim que procurar o psicólogo, que procurar o psiquiatra para cuidarmos da nossa saúde. Mas não era o caso da filha dessa mulher. Essa filha estava possessa, essa menina estava oprimida, e essa mãe já tinha se esgotado todas as suas forças correndo atrás de recurso. Mas chegou uma hora na vida dela que ela parou e ela falou assim: Satanás entrou na minha casa. Satanás entrou na minha casa. Isso aqui não é problema emocional, isso aqui não é depressão, isso aqui não é fruto de ansiedade, isso aqui é Satanás que está oprimindo. Isso aqui é obra do maligno. Discernimento. E muitas pessoas estão gastando tudo, procurando recursos humanos, enquanto o problema que assola a sua família, que assola seus filhos, que tem assolado a sua casa, o seu casamento, é de cunho espiritual. E você só resolve problemas espirituais quando você luta no mundo espiritual. Aquela mulher entendeu que ela precisava levar essa situação não mais a um profissional, mas ela precisava levar essa situação a Jesus, porque somente Jesus tinha a autoridade para libertar a sua filha. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Eu gostaria que você olhasse para dentro da sua casa agora. Eu gostaria que você olhasse para dentro dos seus problemas agora. Olhasse para dentro da sua família e entendesse que nem sempre os recursos humanos vai resolver aquilo que Jesus precisa resolver dentro da sua casa. Você olha para a sua casa agora e você precisa identificar que lá há problemas que são de raiz espiritual. Que muitos problemas que você está enfrentando, é sim de cunho espiritual. E eles só serão resolvidos quando você colocá-los nas mãos do Senhor Jesus. Essa mulher tomou uma decisão. Essa mulher teve discernimento e ela tomou uma decisão de buscar por Jesus. Ei, qual o problema que você tem enfrentado na sua casa? Você tem enfrentado problema com seus filhos? Pai, você tem enfrentado problema com seus filhos? Mãe, você tem enfrentado problema com seus filhos?
Jesus te chama para um compromisso nessa noite, para você buscar em Deus esse discernimento, para você olhar para dentro do seu problema e começar a interceder pela vida dos seus filhos. Você olhar para dentro da sua casa e identificar que os problemas não são profissionais que vão resolver, mas é o próprio Jesus Cristo que vai resolver. Aleluia! Essa mulher, ela identificou o problema que estava dentro da casa dela. Ela teve discernimento que era um problema espiritual. E essa mulher teve atitude e determinação. Essa mulher morava numa região, como eu disse, em que o povo daquela região não era um povo judeu, não fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. Ela não pertencia a esse povo. Ela era uma mulher estrangeira e era mulher também. E esse povo daquela região, eles não criam em Deus, não criam nas coisas espirituais, não serviam a Deus e não tinham interesse nenhum pelas coisas espirituais. Mas essa mulher, é engraçado que ela não olhou para aquele contexto em que ela vivia. Essa mulher, ela não se reteve àquele ambiente que ela vivia, ela não se reteve àquele ambiente de incredulidade. Talvez até o marido dessa mulher não cria nas coisas espirituais. Talvez seus filhos, seus amigos, as pessoas com quem ela se relacionava, não criam em Jesus, não criam nas coisas espirituais, não criam em Deus. Mas essa mulher, ela não deixou se envolver pelo aquele ambiente onde ela morava, onde ela residia. Não, ela não deixou se envolver. Essa mulher, ela não se conformou com a situação que estava dentro da sua casa. E ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude. Ela saiu daquele ambiente hostil onde ela morava. E ela foi em busca da libertação da sua filha. Ela foi em busca da cura que a sua filha precisava, da restauração que a sua filha precisava. E no verso 22 diz assim, ela disse assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A expressão que essa mulher fez, Senhor, filho de Davi, mostra para mim e para você nessa noite que essa mulher conhecia muito bem Jesus. Essa mulher já tinha pesquisado a respeito de Jesus. Essa mulher sabia que Jesus operava muitos milagres. Ela sabia muita coisa a respeito dele, porque ela sabia até da linhagem de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela conhecia Jesus. Ela sabia que Jesus iria passar pelaquela região. Naquela época era muito difícil Jesus se ocultar, porque todo mundo conhecia Jesus, todo mundo ouvia falar sobre Jesus, porque Jesus, ele atraía para si muitas e muitas pessoas, muitas e muitas multidões, porque Jesus não só pregava, mas ele operava todo tipo de milagre, e a notícia se espalhava. E provavelmente essa mulher ouviu falar dos milagres que Jesus já tinha operado nas Sagradas Escrituras que nós conhecemos. Essa mulher já ouviu falar sobre aqueles milagres. Essa mulher conhecia a história de Jesus. E ela chega perto dele e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que ela não fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha filha que ficou endemoniada. Mas ela diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe por quê? Qual pai, qual mãe que não fica totalmente destruído e assolado quando o seu filho está doente, quando o seu filho está com problema? Essa mulher sofria tanto quanto a sua filha. Essa mulher não tinha paz na sua alma, porque quando ela olhava dentro da sua casa, ela não via paz na sua filha, ela não via paz na sua família, porque Satanás entrava e fazia o que bem queria dentro da sua casa.
Ela não tinha paz na alma. E ela fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me ouça nessa noite, Jesus. Tem compaixão de mim. Essa mulher ouviu que Jesus estaria naquela região de Tiro e de Sidom. Era a oportunidade dela. Era a oportunidade dela buscar pelo seu milagre. Era a sua chance, ela não perdeu essa oportunidade. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus, ela se prostrou e ela lançou um clamor para Jesus, clamando pela libertação da sua filha. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher, é engraçado que ela não esperou que outros viessem resolver a sua situação. Ela poderia ter terceirizado esse problema, pedido para alguém clamar por ela, alguém que estava com Jesus, clamar Jesus por ela, alguém fazer uma campanha de oração por ela, alguém jejuar pela filha dela que estava endemoniada. Mas não, essa mulher mesma foi atrás de Jesus. Ela mesma procurou por Jesus. Uma mulher de atitude determinada. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus se agrada de pessoas determinadas. Jesus se agrada de pais que têm atitude. Jesus se agrada de mães que têm atitude. Você sabe muitas vezes o que acontece? Nós enfrentamos problemas na nossa casa. Nós sabemos que a nossa casa está com muitos problemas. Sabemos que os filhos estão com problemas. Mas muitas vezes nós não temos essa atitude de procurar por Jesus. Porque muitas vezes é mais fácil eu falar: pastor, ora por mim. Pastor, faz uma campanha por mim. Pastor, me visita, pastor. Vai lá na minha casa orar por mim. Mas essa mulher, com pouco entendimento que ela tinha sobre as coisas espirituais, ela deixa uma mensagem para mim e para você. Aquilo que você precisa fazer, você não pode terceirizar. A responsabilidade de você como pai, de você como mãe, de forma nenhuma você pode terceirizar. É responsabilidade nossa orar pelos nossos filhos. É responsabilidade nossa levar nossos filhos a Jesus. É responsabilidade nossa levar Jesus para dentro da nossa casa. Isso de forma nenhuma pode ser terceirizado. Uma mulher de atitude e uma mulher determinada. Você acha que Jesus Cristo não vê o sacrifício de oração que você faz? Você acha que Jesus Cristo não vê você entrando naquele portão 5 horas da manhã, na quinta-feira para clamar por Ele, na sexta-feira para clamar por Ele? Você acha que Jesus não tem visto o seu esforço de oração, de jejum pela sua casa, pela sua família? No final das contas, muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: ó, você tem sorte, seus filhos são uma bênção. Seus filhos estão na presença do Senhor. Mas poucas pessoas vão saber que não é sorte. Poucas pessoas vão saber que não é sorte, que é porque você é um homem perseverante, uma mulher perseverante. Porque muitas vezes Satanás tenta sim entrar na nossa casa. Satanás tenta sim entrar na vida dos nossos filhos. Mas Deus nos chama. Deus nos chama para a responsabilidade como pais e como mães, para levar os nossos filhos a Jesus, para levar Jesus Cristo para a vida dos nossos filhos. Como está a sua casa? Como que está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está o seu casamento? Como que estão os seus relacionamentos? Essa palavra também não é só sobre criação de filhos. Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus negócios? Está precisando do agir de Deus lá? Está precisando do favor de Deus lá? A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite é: saia da zona de conforto.
Saia da zona de conforto. Pare de culpar outras pessoas pelas lutas que você tem enfrentado. Deus falou isso comigo. Pare de responsabilizar outras pessoas pelos problemas que se instalaram na sua casa. E muitas vezes a gente faz isso, sabia? Essa mulher poderia ter terceirizado. Ela poderia falar assim: a minha filha está endemoniada, mas também o meu marido não quer ir para a igreja. A minha filha está endemoniada, mas também os meus filhos não querem saber de Jesus. Eu moro num lugar onde o povo não quer saber das coisas espirituais. Ela poderia ter colocado essa responsabilidade sobre os ombros de outras pessoas, mas não. Essa mulher pensou: ainda que meu marido não queira Jesus, ainda que meus filhos não queiram Jesus, há um problema aqui e eu vou em busca da solução. Eu vou em busca da solução. É essa atitude que Jesus espera de mim, de você. Aleluia. É essa atitude. E ela se levantou e foi em busca de Jesus. E Jesus está falando conosco aqui. Às vezes tem pessoas aqui que precisam se levantar e ir em busca de Jesus. Às vezes tem pessoas aqui que precisam buscar em Cristo a solução para os problemas da sua casa. Determinação e atitude, é isso que o Senhor espera de mim, de você. Quando nós olhamos para os evangelhos, praticamente todos os milagres narrados nos evangelhos, nós vemos assim um padrão. E você há de concordar comigo. Nós vemos um padrão. As pessoas que receberam um milagre nas Sagradas Escrituras, elas tinham que dar um passo de fé. Você já observou isso? Geralmente essas pessoas tinham que dar um passo de fé. Essas pessoas, elas tinham que sair da sua zona de conforto e se dirigir até Jesus. Foi assim com o cego Bartimeu. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele foi para a beira do caminho, porque ali Jesus haveria de passar. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue também. Ela tinha um problema que assolava o físico dela há 12 anos. E essa mulher, ela não ficou em casa. Ela não ficou em casa chorando pelo seu problema, mas ela teve que dar um passo de fé, vencer a multidão e procurar por Jesus. Foi assim também com o paralítico de Cafarnaum. Ele não podia ir, mas teve os amigos que levou ele até o tanque, até Jesus. Foi assim com tantos homens. Zaqueu precisava de um milagre, mas ele teve que se esforçar para ver Jesus. Nenhum milagre aconteceu onde as pessoas ficaram dentro das suas casas, de braços cruzados, esperando Jesus entrar lá e fazer o que ele tinha que fazer. Às vezes você está esperando Jesus agir na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus está esperando você dar um passo na direção dele, para ele agir nesse problema que você precisa que ele haja. Aleluia. Não fique parado esperando por Jesus. Dê um passo de fé. Quantas campanhas de oração você já fez? Quantos dias de oração você já fez para Jesus entrar nesse problema aí? Quantos jejuns você já fez para Jesus entrar nesse problema aí e realizar um milagre? Quantos? Nós queremos as coisas com muita facilidade, mas Jesus, ele age mediante o esforço de cada um de nós. E outro ponto, essa mulher, ela foi uma mulher que teve discernimento, essa mulher foi uma mulher de atitude, e essa mulher, ela também foi uma mulher perseverante. Uma mulher perseverante. Você acha que foi fácil para essa mulher ir até Jesus? Não foi fácil para essa mulher chegar até Jesus.
Quando a gente lê aqui parece que foi simples, porque eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas não foi tão simples essa mulher se aproximar de Jesus, para ela ir até Jesus. Essa mulher, ela enfrentou muitas dificuldades. A primeira dificuldade que ela enfrentou foi por ela ser mulher. Naquela época uma mulher não tinha valor. Naquela época uma mulher não tinha voz. Uma mulher não era reconhecida. Naquela época era proibido uma mulher se dirigir a um sacerdote, se dirigir a um homem e conversar com ele. Ela venceu essa primeira barreira. A segunda barreira que essa mulher venceu era que ela era estrangeira. Ela era gentia, ela pertencia a um povo impuro. Ela também venceu essa barreira. O terceiro obstáculo que ela enfrentou foi o silêncio de Jesus. Olha isso no versículo 23. Então no verso 22 ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E no verso 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele não falou nada para ela. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. Por aqui, eu e você já tinha desistido. Aqui. Eu e você já tinha parado por aqui. Jesus não respondeu ela de imediato. Não. E esse silêncio de Jesus poderia ter desanimado ela. E muitas pessoas, talvez eu e você teria desistido aqui, porque às vezes clamou tanto tempo por um milagre, clamou a Deus tanto tempo por uma situação e Deus não falou nada. Você olha para aquela situação e você não vê mudança. Você não vê mudança de hábito, você não vê mudança de atitude e parece que o seu clamor não está virando muita coisa. Por aqui eu e você já teria desistido. Mas ela não desistiu. Ela foi insistente, ela foi perseverante. Ela continuou gritando por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continuou insistente atrás de Jesus. E a quarta dificuldade que essa mulher enfrentou foi a oposição dos discípulos de Jesus. Veja só, versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Os discípulos falaram assim: Jesus, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora para a casa dela, ela vem gritando atrás de nós. Eles pediram para Jesus mandar ela embora. Eles estavam considerando a presença daquela mulher inconveniente, a presença daquela mulher perturbadora. Despede essa mulher, Jesus. Mas ela continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Essa mulher tinha um foco. Essa mulher tinha um foco, e o seu foco era se aproximar de Jesus. O seu foco era levar Jesus para libertar a sua filha. O foco dessa mulher era buscar milagre para a vida da sua filha. Era buscar o favor de Deus para dentro da sua casa. E no versículo 25 vai nos dizer que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nada foi impedimento a mulher se aproximar de Jesus. Nada foi impedimento para essa mulher se prostrar na presença de Jesus e lançar o seu clamor mais uma vez: Senhor, socorre-me. Senhor, olha para a minha família. Senhor, liberta a minha filha. Eu clamo: liberta a minha filha. Por
Por muito pouco as pessoas param de clamar pela sua casa. Por muito pouco as pessoas param de lutar pelas suas famílias. A perseverança é uma característica de pessoas, de famílias vencedoras, famílias que não desistiram. Muitas vezes você olha para pessoas que têm filhos abençoados, mas olhe também para os pais que foram pais que não desistiram. Foram pais que perseveraram firmes, obedientes na presença de Deus. Pais que perseveraram obedientes na oração, no jejum, clamando pelo favor de Deus. Senhor, socorre-me. Senhor, olha para a minha família. Olhe para a vida da minha filha que está possessa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele atua juntamente com o seu exército maligno. E esse exército maligno trabalha com o nosso inimigo, que se chama Satanás, dia e noite, para destruir a nossa família, para destruir a nossa casa, para roubar os nossos sonhos. E eles atuam dia e noite, noite e dia. E o objetivo dele é levar nossos filhos para a perdição, levar nossa família à destruição. Eles trabalham arduamente. João 10:10 diz que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas às vezes pode parecer mais fácil desistir. Preste atenção no que eu vou falar. Às vezes pode parecer mais fácil desistir. Pode parecer mais fácil recuar. Pode parecer mais fácil abrir mão de lutar pela nossa casa. Pode parecer mais fácil concordar que as coisas é desse jeito mesmo. Infelizmente, nós temos visto isso no meio do povo de Deus. Porque é mais fácil você dizer: ah, o mundo está perdido. O mundo está perdido. Eu fiz o que eu pude. Não tem como. Aí você abrir mão é muito mais fácil. Mas não é essa postura que Deus espera de mim e você. Não é essa postura. Jesus não quer que eu e você olhe para nossos filhos, que eu e você olhe para Satanás arrastando nossos filhos na perdição, e eu e você diga que é assim mesmo, que não tem o que fazer, que o que eu podia fazer eu já fiz. Não é essa postura que Deus espera de mim e de você. A palavra de Deus nos chama a resistir firme às obras de Satanás. Deus, Ele espera de você e de mim que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos recuar. Nós somos chamados a permanecer firmes em Cristo, porque na cruz Ele já venceu o maligno por mim e por você. Aleluia! Na cruz Ele já venceu todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, e eu e você não tem por que recuar diante dos problemas. É fácil orar e buscar o favor de Deus para a nossa casa? Não é. E muitas pessoas não querem lutar, porque é mais fácil eu largar minha aliança e deixar o meu casamento que não está bom, ao invés de clamar e pedir a Deus que restaure. É muito mais fácil eu deixar meu filho entrar e sair dentro da minha casa a hora que ele quer, fazer o que ele quer, porque eu não tenho coragem de confrontar. Porque se existe uma coisa ruim, é você sentar e resolver problema com filho, confrontar filho, educar filho. Não é fácil. Então é muito mais fácil você ser passivo e deixar as coisas acontecer. Mas não é essa atitude que Deus espera de você. E se você está tendo essa atitude, em nome de Jesus, essa noite de arrependimento, Deus te chama ao arrependimento. Talvez você diga assim: Dalva, o meu filho não quer mais ir à igreja. Deixa eu te dizer, seja você a igreja na vida dos seus filhos. Seja você a igreja dentro da sua casa. Talvez você diga para mim nessa noite: Dalva, os meus filhos não querem saber de Jesus. Meus filhos não querem ouvir falar de Jesus. Deixa eu te falar,
Jesus quer ouvir falar dos seus filhos. Jesus quer ouvir falar dos seus filhos, viu? Talvez eles não querem ouvir falar de Jesus, mas dobre o seu joelho e fala dos seus filhos para Jesus. Jesus, olha a minha casa. Olha para os meus filhos, Jesus. Satanás entrou lá. A minha casa precisa de libertação hoje, Jesus. Os meus filhos precisam de libertação. Os meus filhos precisam de restauração. Fala dos seus filhos para Jesus. Jesus ama seus filhos. Jesus ama a sua família. Jesus não tem prazer quando uma família se dissolve. Jesus odeia o divórcio. Isso não está no meu script aqui, mas Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Deus não se alegra com a destruição de um lar. E a palavra que o Senhor traz para nossos corações nessa noite é: não fique olhando Satanás destruir sua casa. Não fique assistindo Satanás destruir sua família. Seja como essa mulher, perseverante na oração. Perseverante na oração. Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele é o pai da mentira. E sabe qual é a maior mentira que Satanás tem lançado, tem implantado no nosso meio? Sabe qual é a maior mentira que Satanás tem implantado no nosso meio? E nós vemos muitos cristãos falando e recebendo essa mentira. É que não há nada mais a fazer pelos filhos. Satanás tem lançado essa mentira no coração de muitos pais. Não tem mais o que fazer pelos meus filhos. Pelos meus filhos que estão perdidos. Não tem mais nada que eu possa fazer pelos meus filhos que estão afastados. O que eu tinha que fazer por eles, eu já fiz. Agora é só Deus. Aí joga a responsabilidade nas mãos de Deus. Agora é só Deus. E muitos pais estão cansados, muitos pais estão desanimados, e eles acabam acreditando nisso mesmo, eles acabam acreditando nessa mentira. Eu já fiz minha parte, eu já ensinei o que eu tinha que ensinar, eu já falei, já ensinei a palavra de Deus, já levei para a igreja, eu já fiz minha parte, e agora é só com Deus. Agora é só Deus para dar jeito. Agora eles já são adultos, eu não posso fazer mais nada. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a maior mentira que Satanás lançou no coração do povo. A maior mentira que o diabo tem lançado no nosso meio e que muitas pessoas, muitos cristãos têm agarrado essa mentira, no intuito de justificar a passividade dentro de casa. Essa fala não é bíblica. Essa fala não é bíblica e é uma estratégia de Satanás para roubar a sua família. Não é bíblica. Escuta aqui, aonde que a Bíblia diz que a paternidade tem um prazo de validade? Eu vou ser mãe e pai só até 15 anos? Quem falou isso? Olha, eu vou te falar uma coisa, a minha vida mudou depois que eu comecei a seguir uma mulher que a pastora Cleoma me indicou. Eu não lembro o nome dela aqui, eu deveria ter anotado. Gente, aonde que a paternidade tem prazo de validade? Meu Deus, completou 18 anos, já deu o que tinha que dar. Eu não tenho mais nada, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mentira de Satanás. Você não fez ainda o que tinha que fazer. Você sabe o que aconteceu? A hora que era para você ensinar seu filho no caminho, você não ensinou. Mas agora você pode ensinar. Pode ou não pode, pastor? Você pode ensinar o seu filho ainda no caminho. A hora que era para você plantar a palavra de Deus no coração dele, você não plantou. Mas não é tarde, você pode começar a semear agora, na vida deles. Não existe um tempo para você ser pai. Você não vai ser pai só até 15 anos, só até 18. Deus nos chama a responsabilidade de sermos pai para toda a vida. Pais para toda a vida. Porque enquanto há vida, há esperança para nossos filhos. Enquanto há vida, há esperança para a nossa família. Não aceite essa mentira de Satanás no seu coração.
A nossa obrigação é lutar. A nossa obrigação é orar, é clamar a Deus pela nossa família. A nossa obrigação é jejuar pela vida dos nossos filhos. É pedir para Deus guardar nossos filhos na escola, guardar onde estiver, ainda que eles estejam na maioridade, que não querem ouvir a palavra de Deus. A sua obrigação, enquanto pai, enquanto mãe, é continuar clamando. Deus, salva minha casa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha casa. Essa é a nossa obrigação. Aleluia. Deus trabalha na persistência. Deus trabalha na persistência. Deus pode transformar a vida dos filhos através da perseverança dos pais. Deus pode abençoar tremendamente a vida dos filhos. Deus pode salvar a vida dos filhos através da oração dos pais. Deus pode fazer esse milagre na sua casa, na sua família. E a perseverança, ela não é a ausência de obstáculo, mas é você continuar firme, mesmo diante das adversidades. Porque a adversidade vem na nossa vida. Assim como veio na vida dessa mulher, as adversidades, ela vem constantemente sobre a nossa vida. Muitas vezes, os obstáculos, eles vêm do ambiente que a gente mora. Talvez sua família não é crente, talvez seu cônjuge não é crente o suficiente para entrar nessa guerra com você. Às vezes os obstáculos vêm da sua própria família, da sua própria parentela. Às vezes vêm porque você já orou, você já clamou e você não vê a resposta aparente de Deus. E pode ser até por falta de apoio de pessoas. Assim como esses discípulos, Jesus despede ela, manda ela embora. Às vezes muitas pessoas olham para você e não te dão o apoio que você precisa. Mas deixa eu te dizer, você não precisa do apoio de ninguém. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes você vai contar o seu problema para algumas pessoas e elas vão dizer para você, sabe o quê? Realmente é difícil. Tem gente que não sabe, tem nada para falar para você. Realmente está difícil. É isso que elas têm para falar. Mas Jesus Cristo, Ele tem a solução para os seus problemas. Quando você conta para pessoas, você corre o risco do seu problema ser propagado. Mas quando você conta o seu problema para Jesus, Ele vai entrar, igual Ele entrou na vida dessa mulher. Igual Ele entrou na filha dessa mulher e fez a libertação que ela precisava. Mas não fique esperando por pessoas. Eu chamo meu marido para fazer uma campanha, ele não quer. Eu chamo meu marido para orar 3 horas da manhã, ele não quer. Eu chamo ele para ir para a igreja, mas ele não quer. Ei, comece por você. Essa mulher não levou ninguém com ela, não. Essa mulher foi sozinha atrás de Jesus. Comece por você. Vá você buscar Jesus. Vá você fazer as campanhas de oração. Vá você jejuar pela sua família. Vai você orar para Jesus quebrar o coração, para Jesus destravar as mentes. Vá você buscar o milagre que a sua casa precisa. Comece por você. E no versículo 26, eu quero ler ele só para você entender o nível de perseverança dessa mulher. No verso 26 diz assim: então ela veio, no verso 25, ela veio e adorou, dizendo: Senhor, me socorre, toda quebrantada. E Jesus fala assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha essa resposta. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ele falou para ela toda cantada e chorando. Mas essa resposta de Jesus, embora pareça dura, mas não foi. Não foi uma resposta dura. A verdade é que Jesus veio para o povo de Israel. Quem leu sabe disso, né? Jesus, ele veio, o foco da sua missão era o povo de Israel. Aquele povo era
o objetivo da vinda de Jesus era aquele povo. E as bênçãos e os milagres de Jesus, a palavra de Deus, estava reservada para aquele povo, para aquele grupo de pessoas. E na época de Jesus, era comum os judeus chamar os gentios de cães ou de cachorros. Não era um xingamento naquela época, não era seu cachorro, não era um xingamento. Era uma forma que eles usavam para mostrar que havia uma divisão, que havia o povo judeu, o povo escolhido por Deus, e havia os gentios, um povo pagão, um povo que não acreditava nas coisas espirituais. E essa mulher fazia parte desse grupo de pessoas. E esse termo, para demonstrar, era um termo, embora muito preconceituoso, mas era para demonstrar essa separação entre os judeus, que era o povo escolhido, e os estrangeiros, os pagãos, que não fazia parte do povo escolhido. Mas Jesus, ele não foi por acaso para Tiro e Sidom. Olha para você ver como que as atitudes de Jesus eram atitudes intencionais. Ele não foi por acaso, ele não foi para lá somente para descansar ou para tirar um tempo de a sós com os seus discípulos. Quando Jesus foi para a terra dos gentios, ele estava, na verdade, anunciando uma poderosa mensagem para mim e para você. Que ele não veio somente para salvar o povo de Israel, mas ele veio para salvar a todos os povos, todos quanto nele crescem. Já era uma mensagem para seus discípulos naquela época. Ele não veio somente para um grupo, mas ele veio para todos. Jesus, e ela se aproxima de Jesus e ele dá essa resposta para ela, que ele não veio. Ele fala assim: não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, eu não vou desperdiçar os milagres, eu não vou desperdiçar a palavra com o povo gentil, porque isso pertence ao povo escolhido. E ela disse assim: Senhor. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus, ele se compadeceu da resposta daquela mulher. E era justamente isso que Jesus queria ensinar para seus discípulos, que ele veio para todos, ele veio para todos os povos, ele veio para todas as raças. E hoje qualquer um de nós que se achegar a Jesus com perseverança, que se achegar a Jesus com fé e com determinação, recebe dele um milagre. Os milagres dele não se limitou àquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas Jesus continua operando milagres até hoje. Você tem necessidade de um milagre na sua família? Você tem necessidade de um milagre na sua casa, na vida dos seus filhos? Eu quero te dizer que Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para você, amém? Deus tem milagre para você. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Deus tem milagre para sua casa. Ele tem milagre para sua vida e para sua família. No verso 28 diz assim: Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é tua fé. Aleluia.